pergunta número 11, ela fala sobre a dor e a doença. A pergunta a dor e a doença fazem parte de qual grupo de acordos, né? Que a gente viu nos outros vídeos que eu fiz sobre os grupos, onde tem o grupo das pessoas que vieram curar os vícios, as pessoas que vieram curar o apego, a cobiça e os buscadores, né? Então, aqui tá perguntando a qual desses grupos a dor e a doença pertence, né? Então, ela pertence ao grupo, aos desafios das pessoas que vieram curar vícios, tá? Por quê? Porque ela tá totalmente ligada ao corpo, né? A dor e a doença, ela tá totalmente ligada ao corpo. Então, mas isso não quer dizer que o nosso aprendizado vai ser só no físico, só no material. Não, né? Porque a gente precisa estar em equilíbrio com as outras raízes também, para que a gente consiga superar, né, aquele vício, e superando o vício, a gente supera a dor e a doença, né? Então, assim, eu preciso ter equilíbrio mental, espiritual, emocional também, para daí o meu físico estar em equilíbrio e eu não ter então a dor e nem a doença e me curar, né, do vício, que é onde que geram as doenças, né. Aqui tem um exemplo, tá, que eu vou passar para vocês para ver se dá para entender melhor um pouco. Vamos pegar, por exemplo, assim, um casal que tem muito conflito, tá? A mulher tem um conflito com o esposo, né? O que acontece no espiritual dela? O espiritual dela, ela precisa entender qual o aprendizado oculto desse conflito. O que eu tenho que aprender com isso no meu lado espiritual, tá? Na minha raiz espiritual. No mental, no campo mental, na raiz mental dela, ela precisa identificar quais as crenças que impedem, né, dela olhar para aquela situação de outra forma. Não sempre da mesma forma que gera o conflito, ou que ela se sente em conflito, né? Então, no mental é isso. No emocional, é perceber quais as emoções que afloram. O que gera nela, que tipo de emoção gera, né? Quando ela está em conflito com o esposo. Gera raiva, gera ciúme, gera intolerância, impaciência, né? Então ela precisa observar quais são essas emoções, né? E ir curando cada uma delas. E a outra raiz que afeta é o físico, né? Que é onde vai sentir a dor. Então é perceber também em que lugar eu tenho desconforto no meu corpo quando eu estou em conflito com essa pessoa. Aonde que dói? Qual o sintoma? Que parte do corpo? Né? Então, eu conseguindo perceber todo esse conjunto de situações em cada raiz, o que eu sinto, eu vou superando cada uma delas, né? Então, eu vou aliviando a dor física, a doença, e vou evoluindo e vou cumprindo os meus acordos espirituais, né? Em relação a esse grupo, né, dos vícios e aos outros grupos também. Então, eu vou entrando em equilíbrio em todos eles.